Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez para finalizarmos o nosso conteúdo de atletismo. Vimos até a aula de hoje a respeito de todas as provas que são realizadas nesta modalidade e hoje iremos finalizar com as provas combinadas, que são duas, o heptatlo para as mulheres e o decatlo para os homens, que são um conjunto de provas. E nessas provas, os atletas eles devem demonstrar versatilidade e também um bom desempenho no maior número de esportes, para eles poderem alcançar o seu determinado objetivo. Iremos falar primeiramente a respeito das provas combinadas do heptatlo, que é uma prova, uma modalidade olímpica reconhecida e voltada para as mulheres, que inclui no total 7 provas de atletismo, por isso que é chamada de heptatlo. Essas provas, como falei, são realizadas em 2 dias. No primeiro dia de competição, as atletas elas realizam os 100 metros com barreiras, o salto em altura, o lançamento de peso e os 200 metros rasos. Já no segundo dia, para finalizar a competição, elas realizam o salto em distância, o lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Todas essas provas nós vimos como elas são realizadas nas aulas anteriores. Não precisa a gente repetir aqui como cada um ocorre. As principais regras do atletismo para o heptatlo são as seguintes. A mesma atleta é quem deve cumprir as 7 provas dos 2 dias do heptatlo. Não pode ser por exemplo, uma dupla. Caso contrário, não pode ser considerada como uma participante desta modalidade. Na maioria das vezes, há um intervalo de meia hora entre as provas realizadas no dia. No entanto, esse tempo pode variar de acordo com a organização da prova, certo? Para cumprir as provas de lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em distância e salto em altura, a atleta ela vai ter 3 chances em cada uma dessas provas. A conduta desonesta de uma competidora em relação às suas oponentes, quando detectada, gera também punições, que vão desde a redução dos pontos até a desclassificação da prova do heptatlo. Vai depender aí do julgamento que vai ser feito. Quem vence a modalidade do heptatlo é a participante que somar o maior número de pontos em todas as 7 provas. Os pontos das provas são dados com base em tempo ou distância. Por isso que o esporte, como eu já tinha falado lá anteriormente nas primeiras aulas, por isso que o atletismo ele é um esporte de marca e vai depender aí de cada prova. Eles são calculados após a realização de cada prova, mas a pontuação final, obviamente, ela é calculada ao final do segundo dia da competição, onde vão juntar aí os resultados de todas as provas. Já o decatlo, que é a prova para os homens, é uma modalidade, como o próprio nome diz, assim como o heptatlo, formado por 10 provas, distribuídas também em 2 dias, assim como no heptatlo. No primeiro dia de prova, os competidores eles realizam a corrida de 100 metros rasos, o salto em distância, o lançamento de peso, o salto em altura, a corrida de 400 metros. Para o segundo dia do decatlo, ficam as provas de 110 metros com barreiras, o lançamento de disco, o salto com vara, o lançamento do dardo e a corrida de 1.500 metros rasos. As regras elas são praticamente as mesmas que regem as modalidades quando são praticadas de maneira separada, com algumas exceções. Cada delegação, ou seja, cada país, que é representado por um atleta, ele pode levar uma equipe de no máximo 3 atletas para competir nessa modalidade. Por exemplo, o Brasil, que é o nosso país, ele pode levar 3 atletas que representem o país para competir nessa prova contra os outros países. Na prova de corrida, são aceitas até 2 queimadas em uma largada, e não apenas uma, como acontece em outras modalidades. O atleta deve competir em todas as 10 provas, assim como no heptatlo nas 7 provas, as mulheres, para não ser desclassificado. Isso faz com que o decatlo ganhe um grande nível de dificuldade. É uma das modalidades dos Jogos Olímpicos que mais exigem condicionamento físico, resistência e preparo dos participantes. Desse modo, não é à toa que quem vence uma competição de decatlo acaba ganhando uma aura praticamente de super-herói, chegando a ser chamado de melhor atleta do mundo. A pontuação do decatlo é calculada ao final do segundo dia de prova.
Se houver um empate entre os atletas, levará o título de vencedor aquele que tiver pontuado mais em qualquer uma das 10 modalidades separadamente. Então aí são duas provas que são realizadas em 2 dias e que requer, como eu falei no início, muita versatilidade dos seus participantes. E por fim aqui eu deixei essa imagem, né, para representar no final de nossas aulas onde são realizadas essas provas do atletismo, ou maioria das provas, né? Aqui nós temos o desenho da pista do atletismo, que como podemos ver, ela é composta por 2 retas e 2 curvas que resultam em um percurso de 400 metros. Essa pista também é uma pista oficial, vale salientar. Ela contém 8 raias de 1,2 metros de largura cada uma, né? E nessa imagem a gente vê que aqui podem ser realizadas as corridas, os lançamentos, os arremessos, os saltos, cada um em seu lugar especificadamente. Então, nesta aula de hoje nós finalizamos o conteúdo de atletismo, que é um conteúdo um pouco longo, né? Essas provas, elas são praticadas também nas Olimpíadas, né? E é uma das provas mais antigas, uma das modalidades mais antigas que se existem. E espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E fica mais uma vez o meu agradecimento pela participação e atenção de cada um de vocês. E até as próximas aulas. Valeu!